Fala galera, tudo bom? Meu nome é Cristiane Silva Pinto, mas vocês podem me chamar de Cris, e hoje eu tô aqui para bater um papo com vocês sobre carreira e mercado de trabalho. Bora lá? Para começar, vou contar um pouquinho para vocês da minha própria carreira e da minha trajetória. Hoje eu trabalho aqui no Google no Brasil como gerente de marketing de produto, das soluções do Google voltadas para pequenas empresas, mas eu sou jornalista de formação. Cheguei a trabalhar por um tempo na área, trabalhei na Capricho, que talvez alguns de vocês conheçam, até ser contratada pelo Google como estagiária. Foi quando eu fiz uma transição para a área de recrutamento, para a área de recursos humanos aqui da empresa. Trabalhei como recrutadora por 6 anos, até fazer mais uma transição de carreira e chegar na área de marketing, onde eu tô hoje há quase 4 anos. Então, se tem uma coisa que vocês puderam perceber aí dessa pequena história que eu contei, é que eu fiz algumas transições de carreira, então o que eu estudei na faculdade é totalmente diferente do meu trabalho hoje em dia, e isso é um dos pontos que a gente vai conversar hoje aqui nesse papo. Além disso, eu também sou fundadora do Afro Googlers, que é o grupo de afinidade voltado para a equidade racial aqui no Google no Brasil. Então, o nosso grupo é focado em acolher as pessoas negras funcionárias do Google, assim como ser um elo, uma ponte de ligação entre a empresa e a comunidade externa, visando sempre entender quais são as demandas da nossa comunidade e como o Google pode apoiar. Bom, então eu já falei algumas coisas sobre mim para vocês, e como vocês podem ver, algumas delas eu nunca imaginei que um dia eu seria isso. Eu nunca imaginei um dia fundar um comitê voltado para inclusão racial. Eu nunca imaginei um dia trabalhar numa empresa como o Google, ou numa área de marketing, ou na área de recursos humanos. Então a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês sobre carreira é justamente de vocês se abrirem para surpresas, para novidades que podem acontecer aí, que talvez saiam um pouco do planejamento, saiam um pouco daquilo que vocês sempre sonharam, mas não necessariamente seja algo ruim. Isso, na verdade, pode trazer muitos aprendizados e muitos ensinamentos para vocês. Então, já passei aqui dos meus 30 anos, né? Eu sou nascida em 1990. Imagina que a internet estava, né, começando, ainda estava engatinhando quando eu nasci. E hoje eu trabalho numa das maiores empresas de tecnologia do mundo. Então, como é que eu poderia um dia imaginar que eu trabalharia com isso, né? Não era nem possível, porque era um mercado totalmente diferente. E essa é a realidade de muitos de vocês. O mercado que existe hoje, ou daqui a alguns anos, é totalmente diferente do que existia quando vocês nasceram, quando vocês eram crianças, ou que os pais de vocês encontraram quando eles começaram a trabalhar. Então, como é que a gente se prepara para isso? Estudos mostram que 2 em cada 3 jovens que estão hoje no ensino fundamental vão trabalhar em posições, vão trabalhar com coisas que ainda não existem. Então não tem como você falar assim, nossa, eu vou estudar tal coisa, eu vou me preparar de tal forma, se pode ser que daqui 5 anos, por exemplo, existam produtos novos, tecnologias novas, plataformas que não tinha nem como a gente se planejar e se preparar hoje. Então, uma forma de você estar bem preparado para esse cenário é através de outras habilidades que a gente ganha não só estudando, mas também através do nosso repertório de vida. E eu vou já explicar um pouquinho mais sobre isso para vocês. Estranho, né? Você duvida do que eu tô falando? Bom, então eu vou te dar um exemplo, que é um estudo feito pela IBM, que mostrou que 90% dos dados do mundo foram criados apenas nos últimos 2 anos. Então, imagina como esse é um mundo, né, que se reinventa e inova muito rapidamente, e realmente é muito difícil, então, se preparar para essas novas carreiras que estão surgindo. Bom, e o que isso muda para vocês, então, que estão aí nesse momento de entrada no mercado de trabalho? Vocês podem entender quais são as habilidades que as empresas têm procurado. Então, tem também uma pesquisa do The Economist que eles fazem todos os anos, que mostra quais são as habilidades mais procuradas pelas empresas nos candidatos que elas estão entrevistando. E essa pesquisa apontou que as 3 habilidades mais exigidas pelo mercado no momento são resolução de problemas, trabalho em grupo e comunicação. Ou seja, são habilidades que não necessariamente estão atreladas a um curso específico,
né? Então, se você quer trabalhar com design, você vai estudar design gráfico, ou você quer trabalhar com games, vai estudar desenho de games, ou você quer ser jornalista como eu, ou trabalhar no RH, você pode sim procurar esses cursos profissionalizantes, ou uma faculdade, ou um curso técnico, por exemplo, que vão sim te trazer habilidades mais técnicas relacionadas àquela área. Porém, essas habilidades que a gente viu aqui, que estão sendo exigidas pelo mercado, elas não são habilidades técnicas, elas são mais comportamentais. E isso a gente consegue desenvolver realmente através da experiência. E não só uma experiência de trabalho, mas no dia a dia. Como é que você trabalha com seus colegas na escola, nos trabalhos em equipe, os trabalhos em grupo, se você se comunica bem, a parte de resolução de problemas. Então, num joguinho, a gente pode muito bem exercer essa capacidade de estratégia, de solucionar um problema, de superar obstáculos. Então, o tempo todo na nossa vida, a gente tem a oportunidade, sim, de desenvolver essas habilidades que estão sendo cada vez mais requisitadas no trabalho. E isso mostra também a direção que as empresas estão tomando. Então, se antigamente as vagas de trabalho já abriam assim, precisamos contratar alguém no Recursos Humanos que tem que ter feito faculdade de psicologia, por exemplo. Eu estudei jornalismo e trabalhei em Recursos Humanos. No meu time tinha psicólogos, mas também tinha engenheiros. Hoje em dia, na área de marketing onde eu tô, além de mim, que sou jornalista, tem advogados, arquitetos, também tem engenheiros, tem quem estudou marketing, tem assim, dentro da área de marketing tem duas pessoas que estudaram marketing. Então, realmente, a gente não contrata tanto pensando no Google e pensando no mercado como um todo, só voltado para essas habilidades técnicas específicas, mas para essas habilidades comportamentais como um todo. Então, o que eu quero dizer com isso também é que o seu repertório de vida, como a gente chama, conta muito. Então, você acha que não, mas aquela viagem que você pode ter ajudado a organizar com os amigos, ou a formatura, ou uma festinha, tudo isso traz sim habilidades de planejamento, de solução de problemas, de comunicação, de colaboração. Então, elas são super relevantes para a sua carreira, e você achando que não, né? E outras habilidades também que entram aí nessa lista de conhecimentos, de experiências mais buscados pelas empresas no momento, também temos pensamento crítico, criatividade, liderança. E se você para pensar, são coisas que realmente estão no nosso dia a dia sempre, né? Então, o pensamento crítico mesmo. A gente está vivendo aí uma era da desinformação, das fake news. Então, é mais importante do que nunca a gente conseguir olhar uma informação, uma manchete, uma notícia e pensar, mas será que isso é verdade? Qual é a fonte? Qual é a data? Isso faz sentido? Isso parece estar editado? Né? A criatividade, a liderança. Quando muitas pessoas escutam essa palavra, elas acham que liderança tem a ver com você já ter mandado em alguém, né? Você ter liderado uma equipe. Mas não, como a gente estava falando da festinha, da viagem dos amigos, às vezes a sua mãe ou seu pai trabalham fora, você cuidou dos seus irmãos mais novos. Então, tudo isso demonstra, assim, muita capacidade de liderança, que é você tomar a frente, né? Ter responsabilidade para solucionar esses problemas que aparecem. Então, mais uma vez, todas as suas experiências de vida são super relevantes. E falando também do cenário que a gente está vivendo de pós-pandemia, em que antes a gente já tinha um mercado se encaminhando cada vez mais para trabalhos informais, freelancer, agora a gente está trabalhando muitas vezes remoto, de casa. Todas essas habilidades também são muito importantes, porque você precisa ter ainda mais organização, né? Você precisa gerenciar os seus horários. Muitas vezes você não vai ter ali um chefe batendo ponto e marcando exatamente o horário que você entrou ou que você saiu do trabalho. Hoje em dia é muito comum a gente trabalhar pensando em metas, né? Então, você tem que entregar aquele resultado. Não importa se você entrou todos os dias das 8 às 18, mas o que importa é que na data X estabelecida, você tem que estar com aquele trabalho pronto. Então, assim, quem vai te gerenciar é você mesmo, né? E se você faz um bico, por exemplo, um trabalho informal, um freelancer, mais uma vez, tudo depende só de você. Então, todas essas habilidades são muito importantes, não só porque são o que as empresas estão buscando hoje em dia, mas até
até nesse cenário, né, de trabalho informal cada vez maior, de freelancer, de bico, de trabalhar remoto, para você se gerenciar e ter sucesso também nesse cenário, é muito importante desenvolver essas habilidades. Mas lembrando que não é nenhum bicho de 7 cabeças, não precisa fazer um intercâmbio, não precisa ter feito um curso específico. Todos os dias, no seu dia a dia, você tem a oportunidade de desenvolver tudo isso. Bom, a gente já falou bastante sobre o mercado atual e o que as empresas estão procurando, mas agora você deve estar se perguntando, ok, e como é que eu consigo um emprego? O que eu tenho que fazer? Quais são as etapas? Como é que eu participo de um processo seletivo? Então vamos lá! As etapas de um processo seletivo podem variar de acordo com o porte da empresa. Então, é comum que empresas maiores tenham um processo seletivo com mais etapas, mais demorado, e muitas vezes podem levar meses até você receber uma resposta final, enquanto empresas menores, muitas vezes você pode ter uma, duas conversas só ali com a pessoa que vai ser o seu ou sua chefe, e que, né, dentro do porte daquela empresa menor, eles já conseguem decidir se você foi ou não aprovado para a posição. Além disso, é muito comum que algumas empresas também, sejam elas menores e que não tenham um time de recursos humanos, né, dentro da operação, ou empresas multinacionais grandes também podem contratar uma consultoria externa para conduzir os processos seletivos. Então, essa consultoria externa faz os primeiros filtros, vai conversar com você, entender se você tem o perfil da empresa, da vaga, e depois vai direcionar realmente para a equipe que está com essa posição aberta. E o papel do processo seletivo é justamente avaliar se você tem as habilidades necessárias para aquela posição e o perfil da empresa. Então, aqui já fica uma dica que é, sempre que você se aplicar para a posição em alguma empresa, pesquisa mais sobre ela, sobre a cultura da empresa, sobre o mercado, porque muitas vezes isso é avaliado também no processo seletivo, além dessa adequação ao perfil da posição. Então, o que isso quer dizer? Se é uma posição como designer gráfico, por exemplo, será que você sabe mexer nas ferramentas, nos programas necessários para exercer essa função? Ou se é uma posição numa área jurídica ou financeira, será que você tem o conhecimento ali das planilhas ou das leis? Então vão ter áreas que sim vão exigir um conhecimento mais técnico, enquanto outras vão se sobressair a necessidade dessas habilidades mais comportamentais, como a gente estava conversando, como a criatividade, a comunicação, a liderança e a resolução de problemas. De qualquer forma, é papel do processo seletivo avaliar se você tem esses conhecimentos, essa experiência ou essas habilidades. Bom, independente da empresa ou da área de atuação, a maioria dos processos seletivos segue mais ou menos a mesma ordem de etapas. Tudo começa com a sua inscrição, é claro, demonstrando interesse numa posição ou em trabalhar naquela empresa específica. Antigamente era muito comum você ter que ir até um lugar deixar o seu currículo lá. Isso ainda é normal, você pode sim passar em um lugar e deixar lá o seu currículo, mas hoje em dia o mais comum é que essa inscrição seja feita pelo site da empresa. Depois da inscrição e da avaliação do seu currículo, se tudo der certo, você vai ser chamado para a segunda etapa, que pode variar um pouquinho de empresa para empresa. Muitas vezes pode ser já seguir direto para uma fase de entrevistas, outras vezes pode ser uma avaliação inicial com um quiz online, testes com perguntas de múltipla escolha, para que realmente, caso aquela empresa tenha recebido muitos currículos, muitos candidatos para uma mesma posição, isso costuma ser um jeito um pouco mais rápido e fácil de fazer um primeiro filtro e já eliminar candidatos que talvez não tenham tanto a ver assim com aquela vaga. Ou essa etapa também pode ser já partir para as entrevistas ou até uma dinâmica de grupo. Isso que é muito odiado pela maioria das pessoas, porque convenhamos, realmente é um pouco estranho você estar numa sala com vários outros candidatos que estão disputando pela mesma vaga que você. Então, dinâmica de grupo costuma não ser muito amada pelos candidatos, mas as empresas gostam sim de fazer dinâmica de grupo porque elas também conseguem observar essa habilidade tão importante que a gente conversou, que é a questão da colaboração, né? Então, pode ser que você tope aí no seu processo seletivo com uma dinâmica de grupo. Não se desespere, é normal, ninguém vai levar para o pessoal a competitividade, porque realmente faz parte dessa situação e tá tudo bem. Passada essa fase inicial de avaliação, a gente segue para a fase das entrevistas. Lembrando que o número de entrevistas pode variar de acordo com o tamanho da empresa. Numa empresa como o Google, por exemplo, que é grande, uma multinacional, a gente tem
4 entrevistas até chegar à resposta final. Mas, mais uma vez, isso vai depender muito da área. Pode ser que você tenha uma entrevista ou 2 entrevistas apenas com as pessoas ali com quem você vai trabalhar e já receba uma resposta. Essa fase costuma ser mais chatinha, porque às vezes demora mesmo para você receber a resposta, né, desde o momento que você fez a entrevista. Isso se deve ao fato de que mais pessoas estão sendo entrevistadas. Então, muitas vezes é necessário concluir todas as entrevistas de todas as pessoas que estão participando do processo seletivo até realmente poderem te dar um retorno e te dar uma resposta. Então, tem que segurar a ansiedade e esperar, mas vai dar tudo certo. E aí, por fim, vem a tão esperada resposta, né, que a gente espera muito que seja positiva, mas caso não seja uma resposta positiva, também é muito bacana você entender se é possível receber algum tipo de retorno, o que a gente chama de feedback, que a empresa passe para você uma crítica construtiva, né? Por que não deu certo, se tem algo que você poderia melhorar ou não. Nem todas as empresas dão esse retorno, é muito comum que não deem, até mesmo pela própria rapidez do processo, né? Então a pessoa que estava trabalhando aqui naquela vaga, fechou a vaga, já está trabalhando na próxima. Então realmente às vezes o volume é muito alto e a empresa não consegue parar para dar um retorno mais customizado, personalizado para todo mundo, mas não custa tentar, né? Você sempre pode perguntar, você sempre pode pedir. Isso mostra que você tem maturidade e que quer aprender, quer melhorar sempre, o que é um super ponto positivo. E agora, para fechar, eu vou compartilhar aqui com você as minhas melhores dicas para você ir bem num processo seletivo e nas entrevistas, que é o que a gente mais tem medo, né? Tudo começa com o currículo, como vocês sabem. Então, primeiro, para demonstrar interesse numa posição, muitas vezes as empresas pedem para você enviar ou deixar lá um currículo. Aqui na nossa aula não vai ter muito como eu mostrar um exemplo de um currículo para vocês, mas dá para pesquisar na internet. Tem muitos modelos disponíveis, é só vocês procurarem que vocês vão encontrar algum que dê certo para vocês. E eu sei que muita gente tem dificuldade quando ainda não teve experiência profissional, né? Então, nossa, eu só estudei, o que eu coloco no meu currículo? Não tem problema, coloca lá o que você estudou, coloca até que ano você estudou e lembra do que eu falei sobre o que mais te motivou, o que mais te apaixona para além de estudar, né? Ou será que você ficou assistindo televisão o tempo inteiro no seu horário livre? Então, aquilo que você se engajou, né? A gente falou aqui, grupo de jovens, pode ser aula de música, aula de teatro, pode ser um projeto comunitário que tem aí no seu bairro, pode ser cuidar dos seus irmãos, cuidar da sua família, ajudar em casa, o que for. Coloca as habilidades que você acha que você exerceu ali fazendo aquilo, o que você aprendeu. Nem que seu currículo fique bem curtinho, não tem problema. Todo mundo precisa começar de algum jeito, né? Todo mundo precisa começar de algum lugar e é esperado que as empresas entendam isso. Então, não tem problema não ter experiência. E é só procurar modelos de currículo online que com certeza você vai achar algum bem legal. A minha dica em relação a isso é que ele seja bastante objetivo, então que as informações estejam escritas de forma clara, fácil de entender, com datas, com seu nome completo. Uma coisa muito importante é ter o seu contato lá. Então você vai deixar um currículo, você espera que a empresa te retorne, né? Que ela te convide para uma entrevista ou que ela já queira te contratar, é claro. Como é que ela vai entrar em contato se você não deixar lá o seu telefone, o seu e-mail? Então garanta que essas informações, né, básicas estejam presentes no seu currículo, que ele tenha um design mais limpo, minimalista, para quem for da área, né, da fotografia, do audiovisual, da música, do design, às vezes vai ser pedido um portfólio. Um portfólio é quando você manda um material mostrando trabalhos que você já fez, para que a pessoa veja como é que é o seu estilo de trabalho, né, se você realmente é bom ou não. Então, também é muito bacana para quem é dessa área, né, que desenvolve mais coisas criativas, ter um portfólio, juntar tudo, seja num site, um Tumblr, um blog, pode ser até numa rede social para conseguir mostrar isso se for pedido. Outra dica é pesquisar sobre a empresa e sobre a vaga.
já mencionei isso para vocês, mas as empresas costumam ter nos seus sites informações sobre quando foram fundadas, qual é a sua missão, visão e valores. Então tudo isso ajuda, porque quando você for dar uma resposta numa entrevista, ela já vai estar ainda mais alinhada com a empresa. Então a pessoa que for te entrevistar vai ficar assim, essa pessoa achei que tem tudo a ver com a nossa empresa. Então você já ganha um ponto positivo. E além de voltar para aquela questão também que a gente estava falando, que também é uma oportunidade de você avaliar a empresa. Então eu sei que em diferentes fases da vida, talvez a gente tenha diferentes objetivos. Pode ser que nesse momento você esteja sem trampo, faz um tempão, precisando trabalhar, precisando de dinheiro e que, assim, o que rolar tá ótimo e tem que agradecer e é isso. Nesse caso, tá tudo bem, vai lá, se joga, tenta tudo quanto for empresa e o que você conseguir tá ótimo. Porém, talvez você esteja numa fase de vida que você já esteja trabalhando, por exemplo, e esteja buscando uma oportunidade melhor, né, de evoluir aí na sua carreira. Nesse caso, é interessante fazer essa avaliação da empresa também, né? Seja pelo site, entendendo ali qual que é a cultura da empresa, a missão da empresa, seja conversando com o entrevistador no dia, né, que você for entrevistado, para saber se realmente você acha que aquele ambiente é um ambiente onde você vai ser feliz, é um ambiente onde você pode se desenvolver. Confie em mim, não é nada legal trabalhar num lugar que você não tem nada a ver com as pessoas, que você não concorda com a missão. Se você acha, por exemplo, horrível ter que usar roupa formal, ser todo quadrado, conservador e tal, você não vai trabalhar numa empresa nesse ramo, porque você não vai ser feliz. Você vai ter que ficar lá trabalhando porque você tem que pagar as contas, mas assim, a que custo, né? As custas da sua saúde mental e às vezes física. Então, é muito bom pesquisar antes sobre a empresa. Já tem sites que reúnem, por exemplo, depoimentos de funcionários das empresas contando como é lá dentro de verdade, se realmente é um ambiente bacana ou não. Então faz aí a lição de casa, faz a sua pesquisa, porque isso também pode te ajudar muito depois em ser feliz naquela empresa. Tenta pensar também com antecedência quais são as possíveis perguntas que podem aí fazer para você. Então conta mais sobre você, me conta sobre uma situação que você alcançou algo muito bacana, ou me conta sobre uma situação que você tentou algo que não deu certo. Que situação é essa? O que você faria diferente? Então já imagina que perguntas podem te fazer e escreve mesmo. Eu sei que é chato, eu sei que dá preguiça, mas para um tempo, se prepara, escreve a resposta que você daria, treina essa resposta, fala essa resposta em voz alta, porque quanto mais você praticar, quanto mais você treinar, melhor vai sair lá na hora. Também é bacana você preparar suas perguntas para fazer para a pessoa que estiver te entrevistando. Então, é muito comum que no final de uma entrevista falem para você: você tem alguma dúvida? Você tem alguma pergunta? E é muito comum que a pessoa pergunte assim: eu fui bem? A pessoa, na maioria das vezes, ela não pode ainda te falar se você foi bem ou não. Então, tenta pensar numa pergunta que mostre também que você é a pessoa para aquela vaga. Então, essa oportunidade de fazer perguntas no final ainda faz parte da entrevista, você ainda está sendo avaliado. Então traga perguntas relevantes, que mostram que você estudou a empresa, que mostram que você é uma pessoa curiosa. Uma pergunta, por exemplo, sempre muito interessante como é que eu vou ser avaliado nessa posição? Então, o que quer dizer sucesso nessa vaga? O que vocês esperam de alguém nessa vaga? Qual que é o dia a dia? Enfim, faça perguntas que sejam relevantes ali para a posição, para a empresa que você está sendo avaliado, porque isso mostra, mais uma vez, como você é a pessoa certa para aquilo. Saiba falar sobre você, sobre a sua trajetória. Eu sei que parece simples, mas se alguém chegar para você agora e falar assim: me conta sobre você. O que você vai falar? Você vai falar dos seus hobbies, do que você gosta de assistir, do que você gosta de jogar, da música que você gosta de escutar? Ou você vai falar do que você estuda, você estudou, o que você quer estudar, com o que você quer trabalhar? Não importa, mas se organiza. Já pensa com antecedência como é que você fala sobre você também, porque parece simples, mas não é tão fácil. É muito comum chegar na hora, se você não estiver preparado ou preparada, é muito comum que você acabe falando demais, que a coisa acabe ficando confusa e isso vai contar contra você. Então se prepara com antecedência. Eu sei que muitos de vocês gostam muito de jogar, então imagina que você está fazendo uma entrevista para uma empresa de games. Você vai falar o quê sobre você? Eu gosto muito de jogar, eu jogo o dia inteiro.
muito provavelmente a maioria das pessoas que faz entrevista para uma empresa de games também joga o dia inteiro e também ama jogar. Então não adianta só contar isso. O que você pode trazer sobre você que realmente te torna a pessoa ideal para aquela posição? Ah, sim, eu gosto de jogar, jogo o dia inteiro, mas eu aprendo tal coisa com os jogos, eu aprendi tal coisa. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela trabalha aqui no Google e que ela aprendeu a falar inglês com as músicas da Beyoncé, assistindo os clipes da Beyoncé, assistindo série, sabe? Então você não fala só, eu amo Beyoncé. Eu falo, eu amo Beyoncé porque, além das músicas dela serem incríveis, eu ainda aprendi a falar inglês escutando as músicas dela. Então, assim, tudo bem você gostar de jogar, mas será que dá pra ir além e trazer, de repente, alguma coisa que você realmente aprendeu com o jogo ou que você faria de diferente nos games? Você tem a vontade de trabalhar numa empresa de games porque você acha que faltam personagens femininos mais fortes nos games, por exemplo. Então, assim, conecta com algo que é importante pra você também, para além do hobby, sabe? Ah, eu sei que isso é muito difícil, porque a gente fica ansioso, mas é muito importante que você descanse bem na véspera. Não vai sair de rolê bem num dia antes da entrevista e já chegar atrasado na entrevista, ou chegar cansado, bocejando, com aquela cara de destruição. Então, descansa bem antes da sua entrevista, hein? Também não exagera no perfume, não vai mascando chiclete, chupando bala. Eu sei que a gente é ser humano, né, que é normal, que todo mundo faz isso, mas lembra que o mais importante é que as suas boas respostas chamem a atenção. E não tanto a sua roupa, não tanto o seu perfume. Às vezes, aquela pessoa que está te entrevistando tem uma alergia terrível e o seu perfume vai contar contra você. Às vezes você é a pessoa incrível para aquela posição, para aquela vaga, e por causa do seu perfume você não vai ser contratado? Nada a ver, né? Então, assim, demonstra aquilo que a gente falou, né? É uma foto, é uma fotografia do momento. Então, mostra a postura, se informa antes se a empresa tem um dress code ou não, ou seja, tem alguma forma de se vestir, precisa estar com uma roupa mais formal ou pode ser mais informal. Então, tudo isso também conta muito a seu favor de mostrar que você, né, tem uma postura profissional, que você se preparou, que você pesquisou, tudo isso conta super a favor. E eu sei que para alguns de nós, e eu me coloco nesse grupo, é muito difícil chegar no horário e ser pontual, mas especialmente em se tratando de uma entrevista, de um processo seletivo, se prepara, se organiza, se planeja e chega com antecedência. Não só porque fica muito feio uma pessoa chegar atrasada para a entrevista, afinal ela está interessada naquele emprego, né? Se ela não consegue chegar na hora nem para a entrevista, imagina depois no emprego. Então, assim, não deixe isso contar contra você, chega com antecedência e também até para você ficar mais calmo. Porque quando a gente está atrasado, né, a gente já vai nervoso, vai sofrendo o caminho inteiro, vai suando, vai correndo, a cabeça tá uma bagunça. Quando a gente chega com antecedência, você consegue sentar, tomar um copo d'água, vai no banheiro, fica ali tranquilo sendo, né, espera te chamar. Então, assim, isso também pode fazer toda a diferença para quando você finalmente for ser entrevistado, você tá ali no mood certo, né, com a cabeça no lugar correto e não totalmente preocupado com tudo que acabou de acontecer, quase perdeu o ônibus, quase ficou no caminho, é o trem da CPTM que quebrou, para quem mora de São Paulo sabe do que eu tô falando. Então, assim, se planeja, chega com antecedência, porque não só chegar atrasado conta contra você, mas também pode te atrapalhar depois. Durante a entrevista, relaxa, não adianta nada ficar nervoso, na verdade só vai atrapalhar você em pensar nas melhores respostas. Coloca o celular no silencioso, é claro, então nada de tirar o celular e ficar vendo o celular no meio de uma entrevista, deixa ele bem guardadinho lá, depois você volta pro celular. Não esqueça de cumprimentar o entrevistador ou a entrevistadora de uma forma cordial, se for, né, dar um aperto de mão, já que a gente, né, saiu do lockdown pós-pandêmico, antes não podia apertar a mão, mas já estamos voltando a nos tocar, né, a gente já tá voltando a se abraçar, então se for dar um aperto de mão, mostra um aperto de mão firme, mostra que você tá entusiasmado com a posição, com a oportunidade, com a vaga, mas não só da boca para fora, né, eu quero muito essa posição. Mostra que você tá motivado, que você quer essa oportunidade e por quê, né? O que você acha que vai acrescentar para você ou o que você tem a acrescentar para a empresa. Tudo isso mostra que não é da boca para fora, que você realmente, se ficar empatado entre você e outra pessoa, vão falar assim, não, eu vou escolher
essa pessoa aqui porque ela mostrou que, além de tudo, ela tá muito interessada na posição. Isso pode ser um ponto aí que vai desempatar entre vocês. Então, demonstre esse entusiasmo, e não aquela coisa assim, tô fazendo entrevista, mas eu tô aqui morrendo sem nenhuma energia. Não, mostra que você tá ali, que você veio para levar essa vaga. Também dentro disso de manter a calma, é importante porque assim você consegue, né, falar de uma forma mais organizada, pensar direitinho antes de responder e não sair chutando a resposta da pergunta, como a gente já falou antes. Então lembra, primeiro certifica que você entendeu a pergunta, até repete pro entrevistador, é isso mesmo, eu entendi certo, tá? Então, você me dá um minutinho aqui para eu pensar? Você pode pedir, as pessoas acham que não, você pode pedir ali um papel e uma caneta para você rascunhar a sua resposta antes de começar a responder. É claro, você não vai ficar 10 minutos lá escrevendo no papel a sua resposta. Mas assim, eu gosto muito de às vezes escrever uns itens, sabe? Então, putz, para responder essa questão aqui, eu vou começar aqui, aí eu escrevo assim uma palavra, aí eu vou passar por tal tema e vou fechar com tal assunto. Só para você ter uma linha de raciocínio mais organizada, sabe? Então, muita calma para responder as perguntas, se organiza, pede uma folha para escrever, não tem problema nenhum, tá? Responda de forma clara, mostra que você se comunica bem, mesmo que uma posição não necessariamente seja de interação, né, de atendimento ao cliente, como uma posição de recepcionista ou de telemarketing, por exemplo, mas a maioria, né, das coisas da vida a gente precisa se comunicar com outros seres humanos. Então é isso, assim, se comunicar bem é sempre importante, é sempre um ponto positivo. Então tenta se preparar, falar com calma, que isso vai te ajudar muito. E por fim, essa é especial para você que já tem experiência profissional. Não fique falando mal do seu antigo emprego. Isso é muito importante. Caso você tenha saído daquela empresa, seja demitido ou seja pela sua própria vontade, seja sincero, explique a situação, conta direitinho, porque é muito possível que depois pesquisem sobre a sua trajetória. Existe até uma prática de recomendação de que o seu emprego que você está tentando, ligue para alguém do seu emprego antigo para verificar algumas informações. Então, assim, se mentir, é bem possível que vai ser descoberto depois e aí é que vai ficar feio pra você. Você vai se queimar com aquela empresa pra sempre. Então, assim, seja sincero, sincera, não minta e não fique falando mal do ex-chefe, né, da ex-empresa, porque pega muito mal. Ainda que você tenha todos os motivos para não gostar daquela empresa, não vai ser na entrevista, né, que vai dar certo ficar falando sobre aquilo. Então, deixa para depois que você tiver sido contratado, né, ali o almoço de colegas, você conta mais outro dia, de um jeito informal, mas na entrevista, nada de ficar falando mal do antigo emprego, senão vão falar assim, esse aqui, você viu, só fala mal do antigo chefe, do antigo emprego, certeza que vai entrar aqui e vai fazer a mesma coisa. Então, segura a língua aí e não fala nada, tá? Então é isso, pessoal. Estamos chegando ao final. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Eu espero que eu não tenha assustado mais vocês, porque a ideia não foi essa. Eu sei que às vezes parece muita coisa, mas de novo, vocês vão pegar o jeito. É assim mesmo, a entrada no mercado de trabalho dá um pouquinho de medo no começo, mas depois vocês vão ver que vocês têm tanto para agregar, tanto para compartilhar, que vocês vão brilhar no momento das entrevistas. Então, pra gente fechar, só retomando, as 5 dicas principais para o momento das entrevistas é relaxar, chegar com antecedência, nada de atrasos, hein? Bem descansado e com antecedência, seja pontual. Esteja preparado, então estuda, pensa mais uma vez nas perguntas que podem vir, estuda a história da empresa, a cultura da empresa, pesquisa se tem alguém que fala sobre isso na internet, pode ser que sim, que você encontre depoimentos, então se prepara, isso é muito importante. Se comunicar objetivamente e com clareza, então nada de ficar falando demais, isso também é muito ruim, tanto falar pouco quanto falar muito. Então assim, aquelas pessoas monossilábicas, né? Então me conta de você, a pessoa fala uma frase, acabou, isso é ruim. E também ficar falando demais, e às vezes o entrevistador já tá assim, gente, o tempo, a pessoa já tá 10 minutos aqui nessa pergunta, eu ainda tenho mais 3 perguntas para fazer, então também, né, faz aí, tem que ter um equilíbrio. E por fim,
faça perguntas. Então lembra que até o final, até no momento quando perguntam para você se você tem alguma dúvida, você ainda está sendo avaliado, então traga perguntas inteligentes que mostrem ainda mais que você é a pessoa certa para esse trabalho. E é isso, do meu lado também, já falei para vocês no começo, mas fica aqui de novo essa dica de se abrir para surpresas. Às vezes você nunca imaginou que você ia trabalhar com aquilo, você nunca se viu fazendo aquilo, mas de repente surge uma oportunidade, assim como para mim. Eu era jornalista, trabalhava na Capricho, e aí uma amiga falou assim, ai, olha só, o Google tá com vagas abertas para o programa de estágio, eu achei a sua cara. E eu fiz assim, nossa amiga, obrigada, mas né, eu nunca vou conseguir passar. E aí já tava abertas as inscrições do programa de estágio há mais de um mês, tava assim, no último dia eu falei, ai, quer saber? Eu vou me inscrever. Fui lá, me inscrevi. Olha só, se eu não tivesse me inscrito, hoje eu não estaria aqui. Depois eu passei nas entrevistas e me chamaram para a área de recursos humanos, de RH, e eu achava assim, super careta, super quadrado. Eu achava, não tinha vontade nenhuma de trabalhar nessa área, e eu quase desisti do processo, desisti de trabalhar no Google, porque era na área de RH. E aí eu pensei, é o Google, né? Vai ser legal para o meu currículo, é um estágio de só 6 meses, depois eu posso mudar de área, posso mudar de empresa, eu vou dar uma chance. E acabou que eu me apaixonei mesmo pelo trabalho em recursos humanos, porque todas as habilidades que eu usava no jornalismo e que eu tinha, meus talentos de comunicação, de ser curioso, gostar de conhecer as pessoas, de fazer perguntas, de me relacionar com todo mundo, eu também usava no RH. E mais do que isso, eu via como a pessoa que me contratou aqui no Google, meu recrutador, teve um impacto gigante na minha vida. Essa pessoa ajudou a transformar a minha vida. E eu percebi que como recrutadora eu também podia impactar a vida das pessoas e transformar a vida das pessoas. Então, eu me apaixonei por esse trabalho, fiquei 6 anos na área, né, sendo que eu quase desisti de trabalhar no Google porque era em recursos humanos. Então isso foi uma grande surpresa na minha vida. E depois, quando eu passei para o marketing, né, que é a área que eu tô hoje, foi a mesma coisa. Eu nunca me vi no marketing, eu tinha um ranço, para falar a verdade também. Assim como eu achava RH careta e quadrado, eu pensava em marketing, pensava em publicidade, em anúncio, em vender coisas para as pessoas. E eu também achava que não tinha nada a ver comigo. Mas, mais uma vez, com o tempo, eu tive a oportunidade de me aproximar de pessoas que trabalhavam na área e de descobrir que no marketing e na comunicação eu tinha mais uma vez a oportunidade de impactar milhões de pessoas até, porque né, quantas pessoas não veem uma propaganda na TV, quantas pessoas não veem uma propaganda na internet, um vídeo no YouTube. Então, estando no marketing, eu descobri que eu posso impactar ainda mais gente do que eu já impactava como recrutadora. E isso também contou muito para eu querer fazer essa transição. E, mais uma vez, numa área que eu achava que eu nunca ia estar, que eu tinha um ranço até, eu descobri que me faz muito feliz e descobri que eu tenho né, muito para aprender ali, porque a gente sempre fica mais feliz também quando a gente sente que está aprendendo, quanto eu tenho para contribuir, para agregar com a área, com a minha experiência de jornalismo, de RH. Então é isso, acho que a minha dica final para vocês é essa, de se abram para surpresas né, na carreira de vocês, na trajetória de vocês. Às vezes é só uma fase, às vezes você vai descobrir que você não gosta mesmo e tá tudo bem também, porque também é um aprendizado descobrir que você não gosta, que aquilo não era para você. Na próxima você já sabe que aquela área você não tenta mais porque não tem nada a ver, não deu certo. Então não deixa de ser um aprendizado na sua vida. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, que vocês continuem aí no curso, que traga muitos aprendizados, que abra muitas portas aí para vocês na trajetória de vocês e muito sucesso. Até a próxima. Tchau, tchau!